Sejam bem-vindos, meus caros. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e nós estamos na disciplina de História Moderna. Hoje é nossa quarta teleaula, denominada Cultura Popular e Revoluções. Estamos então na nossa derradeira, na nossa última aula dessa disciplina, que eu considero uma disciplina muito importante, talvez seja porque eu ministro ela para vocês, mas eu gosto muito dessa disciplina porque ela mostra como se constrói a sociedade contemporânea, os processos de transformação que ocorreram na época moderna e que levaram à construção da sociedade contemporânea, que, para alguns historiadores, já está no seu limiar de rompimento, né? Já estamos partindo para uma que seria uma pós-modernidade. Mas, de qualquer forma, vamos voltar para a modernidade, que é o nosso assunto principal. Nas duas primeiras aulas, eu tentei demonstrar para vocês alguns processos políticos, econômicos, sociais e culturais da formação do período moderno na Europa, que é o nosso foco de estudo nessa disciplina, né? O Renascimento, as grandes navegações, formação do mercantilismo, dos estados absolutistas, que são diferentes dos estados feudais medievais, né? Todo aquele processo de formação do que é a época moderna. Da aula passada, a nossa terceira aula, e na aula de hoje, como vocês podem ver pelo próprio nome, cultura popular e revoluções, nós estamos vendo o processo na terceira aula. A gente falou sobre as revoluções inglesas, sobre o iluminismo, toda uma radicalização do pensamento e da ação dos povos europeus, ali a partir do século XVII, que vai começar a romper com isso que é a modernidade na Europa, a época moderna na Europa. Tá? E na aula de hoje a gente vai falar de dois aspectos principais, que é a questão da cultura popular, que a gente quase nunca fala. A gente sempre fala dos reis nesse período moderno, mas a cultura popular é muito importante para a gente entender a dinâmica da época moderna e da sua transformação. E nós iremos falar também das grandes revoluções da época moderna, que vão levar ao rompimento, ao fim da época moderna, cada uma da sua forma, né? No quadro, eu trago aí um pouco, então, o resumo do que foi discutido. Rompendo a modernidade. Então, na aula passada a gente falou sobre a Revolução Científica e o Iluminismo, principalmente. São novas formas de pensar e agir, ou seja, a transformação de um conhecimento, de um comportamento fundamentado na tradição e na autoridade. Então, aquelas pessoas que têm autoridade, a nobreza, o clero, dizem o que tem que fazer e você faz porque eles são autoridades ou porque é uma tradição, né? As outras gerações já faziam, então você continua fazendo, né? Mas com a Revolução Científica e o Iluminismo, a ação vai começar a ser muito mais baseada em questões empíricas e questões racionais, né? O sobrenatural já não é mais referência para ação na vida, por exemplo. Outro elemento que a gente discutiu na aula passada é a questão da Revolução Inglesa, né? Que foi a institucionalização do capitalismo na Inglaterra. Como? Tanto pela via política direta, né, com a participação da burguesia, da pequena burguesia, da grande burguesia na política diretamente, com a Revolução Gloriosa. O parlamento, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, toma a gerência da Inglaterra, ainda que o rei seja o poder executivo. Ele só executa a partir da deliberação da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, que era repleta por, digamos, a pequena burguesia, a pequena nobreza, a pequena burguesia, pessoas com valores que também serão institucionalizados na Inglaterra nesse momento, valores capitalistas, de produzir para vender no mercado. E de acumular capitais dentro da Inglaterra. A Revolução Inglesa, ela vai ser, digamos assim, um protótipo, o início do que a gente vai estudar nessa aula, que vai gerar o nascimento da contemporaneidade, que é a dupla revolução. O que seria essa dupla revolução? Talvez você já tenha ouvido falar desse nome. A dupla revolução é simplesmente a revolução industrial que se inicia na Inglaterra no século XVIII, meados do século XVIII, e ela vão ter a Revolução Industrial tem várias fases. Em geral, a gente classifica que ela continua até os dias de hoje, né? Então tem essa questão. Às vezes o que é revolução, na verdade, não é uma ruptura.
definitiva, é um processo. Tá? Então esses nomes às vezes são até meio ruins para explicar, mas de qualquer forma é uma revolução porque muda ao antes e ao depois da Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial ela tem várias etapas, né? Hoje nós estaremos na quarta. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa aula. E a outra revolução que aconteceu, da dupla revolução, que acaba com a modernidade, é a Revolução Francesa, que vai fazer uma transformação principalmente política, na forma da gente se organizar politicamente. Tá? Então, o contexto geral da aula de hoje é o desdobramento da Revolução Inglesa, de certa forma, nessas outras revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que vão mudar profundamente aspectos econômicos e políticos da Europa e vão espalhar por todo o mundo esses valores, essas novas práticas revolucionárias. E, além disso, é fundamental entender a questão da cultura, como que a cultura popular ela está imbricada nesses processos políticos e econômicos. Então, esses são os temas gerais da aula de hoje e a gente tem que começar a discutir a partir de alguns conceitos básicos que a gente vai usar. Conceitos de política, economia e cultura. Tá? Para fazer trabalhos de história e até para entender trabalhos de história, é fundamental a gente ter controle, domínio de conceitos. Conceitos são ideias gerais que procuram explicar fenômenos históricos. Conceitos básicos de explicar o mundo são você separar os aspectos, as coisas, os fenômenos que acontecem ao longo da história em fenômenos políticos, fenômenos econômicos, fenômenos culturais. Mas sempre lembrando que esses fenômenos eles estão interligados. O nosso ato mental de separar em fenômenos é para facilitar o entendimento e a explicação. Mas a gente tem que também pensar, explicar como eles se imbricam, como eles se relacionam. Tá? Para entendermos o que é cultura popular, a gente tem que definir o que é cultura. E qual que é a relação dessa cultura com a política e com a economia. Mas para entender o que é política, a gente tem que definir o que é política. E economia é a mesma coisa. É o que eu quero demonstrar para você agora. No quadro, eu trago a definição de política. Uma definição lato sensu, aberta, simples de política. Tá? Então, políticas são as práticas e as estratégias de governo dos outros. Né? Como que a sociedade se organiza para se governar, né? Por exemplo, com aparelhos de Estado, né? Com executivo, com judiciário, com legislativo, organizando, criando normas e ações para organizar a sociedade, tendo exército, tendo um fisco, né? Aqueles que cobram, tendo cobram impostos, aqueles que são executivos, né? Produzem estradas, organizam rios, etc. Então, as práticas e estratégias de governo dos outros, de organizar a sociedade, isso é política. E também as suas formas de legitimação. Por que determinado grupo tem o poder do aparelho de Estado, controla o aparelho de Estado? Né? Pegando dois exemplos aqui do Brasil, Pedro II, está aqui, né? Nessa imagem, qual que era a legitimação dele no poder? Ele estava no poder porque ele vinha de uma família real. Ele era abençoado, ele era divino, ele era uma majestade. Tá? Ele estava ali porque ele era o soberano legitimado por Deus. Tá? Por exemplo. E aí você não vai enfrentar um soberano, alguém que é superior, que é legitimado por Deus. Não, você obedece ele por causa disso. Agora, você pegar um outro grande homem da história do Brasil, Juscelino Kubitschek, a legitimação dele é completamente diferente do Pedro II. Por que ele nos governou? Porque nós elegemos ele, houve o voto. Então, as formas de legitimação do poder político também fazem parte da política, mas, ao mesmo tempo, fazem parte da cultura. Perceba, porque a cultura, como eu já vou demonstrar, são valores. E dar valor a um rei é um elemento cultural. Olha, eu respeito o rei porque eu acredito realmente que ele é enviado de Deus na Terra. Então, eu acredito nesses valores. Eu respeito um presidente porque eu acredito nos valores democráticos. As pessoas elegeram ele. Então, ele tem o direito, durante um período, de governar.
Tá? Então, repare o imbricamento, como estão juntos aspectos políticos e culturais. Avançando mais um exemplo, a questão da economia. Né? Como se define o conceito de economia? Economia é a forma como os seres humanos se organizam para produzir as coisas e a forma como produzem os seus viveres, produzem e distribuem os seus viveres. Tá? Viveres aqui, roupa, comida, móveis, casas, tudo que a gente produz, que a gente usa para viver. Tá? Aqui, se você pegar, como sempre, né, a gente faz aula de história não é à toa, porque a economia, assim como a política e a cultura, que se transformam ao longo da história. A história é mudança, é transformação. Lá no Antigo Egito, você usava equipamentos muito rústicos para produzir comida, por exemplo. Hoje em dia você usa equipamentos extremamente tecnológicos. Então a forma de produzir os viveres muda, mas a forma como a gente se organiza para produzir também muda. Aqui no Egito havia primeiro uma coletivização da produção, se produzia em coletividade, o faraó tinha também a responsabilidade de recolher e redistribuir esses alimentos. Hoje em dia, muitos historiadores demonstraram que não havia tanta escravidão no Egito como se acreditava. Tá? Era mais servidão mesmo, e respeitava-se o faraó por causa da questão dele ser o filho de Deus, e ele tinha a responsabilidade de redistribuir a produção agrícola feita, né? Então, há uma forma de distribuir, de organizar para se produzir, totalmente diferente da forma de hoje, né? Que é o quê? Você produz para vender para o mercado. Você não produz, por exemplo, para subsistência, como era muito comum no período medieval, e também no Egito, de certa forma. Você produz para vender. Tá? Então, o que você vai produzir vai depender do mercado. E os valores também vão depender do mercado. E é o mercado que vai fazer a redistribuição desses produtos. Não é um faraó, não é uma troca simples, não é a produção para si mesmo. Então, são os valores de mercado que vão pegar essa produção que é feita por trabalhador assalariado, isso é importante, né? Em outros períodos tinha o trabalhador servil, tinha o trabalhador escravo, tá? E que vai fazer essa redistribuição hoje é o mercado. E os produtos são feitos por trabalho assalariado, principalmente, e para venda no mercado. Tá? Outra questão importante aqui que se liga à cultura. Veja, durante muito tempo, o trabalho no Brasil era em grande parte, por exemplo, no Brasil, mas em outros lugares também, era em grande parte feito por escravos. Tá? Era uma forma de produzir os viveres, com trabalho escravo. Mas repare, para você aceitar que alguém seja um escravo, para você normalizar a existência de um trabalho escravo, tem que ter valores, um conjunto de crenças que falam, não, tudo bem ter escravo, não tem problema ter escravo. Tá? Hoje em dia, esses valores culturais já não existem mais, porque as pessoas não aceitam que exista trabalho escravo. Então perceba como a economia está imbricada, né, na cultura também. A cultura está imbricada na economia, está tudo amarrado. A gente separa para fazer explicação, para ficar mais claro de explicar. Mas esses aspectos da vida humana, eles se misturam, de certa forma. Chegando no último ponto, que é a questão da cultura que eu trago no quadro para você, o próprio conceito de cultura, então, que a gente vai usar ao longo dessa aula de hoje. É o sistema de símbolos que orientam, coordenam e dão sentido às ações humanas. Ou seja, são valores e são símbolos também. Símbolos são caracteres, desenhos em geral, tá? Que organizam a forma como a gente vê o mundo e faz a gente agir nesse mundo. Por exemplo, se você vê uma caixa de metal com esse símbolo aqui, você já sabe, olha, tem alguma coisa ali com eletricidade que vai me dar choque, eu tenho que tomar cuidado ao mexer naquilo ali. Então perceba como os símbolos ou os valores orientam as nossas ações. Tá? Esse tipo de símbolo aqui não existia no período medieval, porque não tinha eletricidade. Não fazia nenhum sentido. Se a gente voltasse no tempo e botasse esse símbolo lá, ninguém ia entender nada. Ia achar que é um raio, de repente mandado por Deus, alguma coisa assim. Né? Aqui o outro símbolo da justiça que tem a balança da justiça, que está com os olhos fechados, que ela é cega, que todos são iguais, e tem a espada, então, que pune aqueles que desafiam os iguais. Aqui é um outro símbolo
de um tipo de justiça que vai surgir ao longo do período moderno e se implanta no período contemporâneo. Esses valores culturais de justiça não existiam em boa parte do período moderno, porque a justiça não era necessariamente cega e ela não era igualitária. Como eu já expliquei, os nobres e o clero, eles tinham privilégios jurídicos, privilégios políticos. Eles não eram tratados com as mesmas leis que os plebeus. E a justiça era privativa do rei. O rei tinha direito absoluto de decidir sobre a justiça, certo? Sobre quem é culpado, quem não de decidir definitivamente. Normalmente eram os juízes que faziam isso, tá? Mas o rei tinha a palavra final, digamos assim. Ele era o soberano que dava o poder a todos os outros juízes. Tá? Então esse símbolo não fazia muito sentido na época moderna, só após o iluminismo, uma justiça igualitária para todas, que vai ser implementado definitivamente com a Revolução Francesa. Então, aqui eu tentei definir para vocês, de forma aberta, alguns conceitos fundamentais que a gente pode utilizar para entender a época moderna. Política, economia e cultura. E tentar demonstrar como está sempre relacionando um ao outro. Tá? Para que a gente possa começar a entender, por exemplo, a cultura popular e como ela está envolvida nas questões políticas do final da época moderna. Cultura popular. O termo em si, cultura popular, já é um problema para os historiadores, porque cada escola historiográfica, cada vertente historiográfica vai entender de forma um pouco diferente o que seria cultura popular. Algumas consideram absolutamente, olha, esse negócio de falar cultura popular não é legal, não é bom, porque explica pouco as coisas, não haveria uma cultura popular lá parada e uma cultura erudita. Tá? Calma, eu vou explicar isso com tranquilidade, apontando algumas vertentes para você de história cultural, de como analisar a cultura pelos historiadores. No quadro, eu trago alguns exemplos, tá? Algumas vertentes historiográficas que tratam a cultura. Pegamos aqui primeiro a história cultural tradicional, né? Sempre entre aspas, porque o termo tradicional pode dizer várias coisas, né? Mas aqui no caso é a história cultural muito produzida no século XIX, por exemplo, mas também no XX, ligada, por exemplo, não só a Jacob Burckhardt, entre outros pensadores da cultura, que, de certa forma, diretamente, claramente, abertamente ou indiretamente, consideravam que existia uma cultura erudita e uma cultura popular. E que essa cultura popular ela é inferior à cultura erudita. A cultura erudita seria a maior expressão do pensamento de uma época. E aquela que realmente importa, a cultura popular seria uma deterioração da cultura erudita, ou seja, por isso que seria o quê? Inferior, tá? Seria uma degeneração da cultura erudita, tá? A historiografia cultural dita tradicional pensa assim a cultura popular. Pulando para o materialismo cultural, por exemplo, do Edward Palmer Thompson, ele vai defender uma ideia da existência da hegemonia cultural. Tá? O que é isso? Ou seja, de certa forma, ele vai manter a ideia de existência de uma cultura erudita, de uma cultura popular. Mas no caso, como ele é materialista, é a cultura dos exploradores e dos explorados, ou nos termos da Inglaterra que ele estuda, dos patrícios e dos plebeus, dos nobres e dos plebeus. Tá? Só que, por cima de toda essa cultura, existe uma hegemonia cultural. Determinados valores são hegemônicos no período. Tá? E as classes, os grupos sociais, eles usam esses valores em defesa própria. Por exemplo, havia o valor de que o nobre era dono da terra, só que havia também nessa cultura de que o nobre é o dono da terra e que os plebeus têm que obedecer ao nobre, havia a ideia também incutida aí, nessa cultura, de que o plebeu tinha o direito de utilizar aquela terra do nobre, desde que pagasse impostos e respeitasse aquele nobre. Tá? Ou seja, o plebeu sempre tinha um pedacinho de terra dele lá, podia pegar madeira na floresta, isso fazia parte da cultura, estava embutido nas leis consuetudinárias, nas leis comuns ali. Gradativamente,
essa hegemonia cultural ela vai começar a se transformar. Lembra do cercamento, que era a ideia de cercar a terra, expulsar os plebeus e começar a produzir ali para vender para o mercado? Aquilo ali, os plebeus se revoltaram demais com aquele processo, porque eles usaram aquela hegemonia cultural anterior, né, que ainda era muito vigorosa, e conseguiram resistir àquilo. Pô, você não pode tirar meus direitos assim. Tá? Resistir a essa expulsão, essa transformação da terra em propriedade privada para produção para o mercado, que antes não era assim. Então a hegemonia cultural é um conjunto de valores que predominam numa época e que as pessoas, as classes sociais, jogam com esses valores tentando proteger os seus próprios interesses. Essa é uma ou outra vertente. Tá? No quadro, eu trago a vertente da história, da microhistória, representada, por exemplo, pelo Carlo Ginzburg, que ele fala, olha, há uma circularidade entre popular e erudito, ou seja, há sim uma cultura erudita, há sim uma cultura popular, tá? Mas há uma troca de informações entre elas. Ele mostra muito isso estudando a Inquisição, como os populares entendiam a Inquisição, como os inquisidores aprendiam com a cultura popular para criar novas regras e transformar. Um exemplo clássico desse trabalho dele é o livro O Queijo e os Vermes, tá? Que do Carlo Ginzburg, que estuda nesse sentido da relação entre a cultura erudita da igreja, a cultura popular da mágica, do pensamento sobrenatural e como eles se relacionavam. Finalmente, a nova história cultural, representada principalmente pelo Roger Chartier, que pensa a cultura não mais separada entre popular e erudito, mas pensa a cultura de representações e práticas. Ou seja, existem várias culturas, vários grupos socioculturais na sociedade. Esses grupos eles têm valores próprios, são as representações, a forma como eles veem o mundo, e a partir da forma como eles veem o mundo, eles agem, eles têm práticas nesse mundo. Tá? Ou seja, e pode haver vários, não tem só a popular e erudita, tem vários grupos socioculturais no mundo, eles têm aqueles que têm mais poder, que conseguem impor com mais força suas representações de mundo, as suas práticas, e outros que estão, de certa forma, sob domínio. Tá? E há sempre uma luta entre essas representações, entre essas práticas, entre as culturas diversas. Falando diretamente da Idade Moderna, eu trago alguns exemplos de cultura popular a partir de vários desses pensadores. No quadro, eu trago a questão do combate entre o carnaval e a quaresma, né? Esse quadro maravilhoso desse pintor conhecido como o Velho, o Peter Bruegel. Tá? Procure esse quadro para você observar com mais calma. É muito legal os quadros dele. Tem vários detalhes do período moderno. E o carnaval é uma marca do processo de resistência da cultura popular em relação à cultura erudita. Né? Aqui você vai ter o Rei Momo, por exemplo, que é uma sátira ao rei. Você vai ter inversão de valores. É o momento em que a plebe produz símbolos, é o momento em que a plebe produz valores, deteriorando, de certa forma, né? Sacaneando a cultura erudita, sacaneando os valores que colocam, por exemplo, o rei como majestade. Tá? Era um momento de inversão dos valores hegemônicos daquele período. Tá? Avançando, mais um exemplo da cultura popular, e aqui eu faço uma comparação com a nossa cultura popular. Lá na França, você tinha a Bibliothèque Lue, que são esses livrinhos pequenininhos aqui, que podem ser comparados à literatura de cordel nossa aqui no Brasil. Tá? O que são esses livros? Esses livros, primeiro, eles são baratos, eles são simples e eles eram vendidos para a população em geral. Além de ali ter sabedorias populares, conhecimentos populares, né, ali também tinha elementos da cultura erudita. Né? Elementos, por exemplo, inclusive discussão do iluminismo, alguns elementos de discussão do iluminismo, principalmente mais perto da Revolução Francesa, né? Ali vão ter valores eruditos misturados com valores populares
e com um público popular muito grande. Mesmo para aqueles, a grande parte da população francesa, ou da Europa em geral, era analfabeta no período moderno, mas as pessoas tinham o costume de uma pessoa que sabia ler esses livros para as outras pessoas. E aquilo ali iria divulgando valores populares e também torcendo os valores eruditos a partir dessas bibliotecas, essa Bibliothèque de Bleu, esses livrinhos que é comparável à nossa literatura de cordel. Avançando mais um ponto, o exemplo que eu aponto no quadro da Hug Music para você, né, o Charivari na França, Hug Music na Inglaterra, são as práticas da cultura europeia que invertem. Você pode, os estudos do Edward Palmer Thompson são muito legais para entender a Hug Music, né, que invertem, que usam do estilo da nobreza, mas que vão contra a nobreza. Hoje em dia, gente, isso aqui, você pode ser traduzido, como você pode ver aqui, ó, por aqui, ó, é bater panela, tá? É a população fazendo barulho, às vezes jogando tomate na casa de um magistrado, ou seja, fazendo piadas, fazendo barulho, humilhando determinados grupos de poder, né, magistrados, chefes da região ali, que não estavam atendendo aos valores daquela comunidade. Tá? Então era uma forma pública de humilhação para tentar impor aquelas vontades da população. Tá? Nem sempre era bonitinho, não. Nem sempre era legal, não. Às vezes eles faziam coisas bem bizarras e absurdas, né, nesse período. De qualquer forma, era um meio de resistência popular, da cultura popular, contra a dominação da nobreza, do clero e de vários outros grupos dominantes. Revolução Industrial, condições e etapas. Uma das grandes revoluções do período moderno, e que vai encerrar o período moderno, é a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É principalmente, mas não só, tá, uma transformação profunda na forma de produzirmos os nossos viveres e distribuirmos os nossos viveres. Ou seja, é uma revolução nos aspectos econômicos da nossa sociedade. No quadro, eu trago para você o início do que a gente chama de a grande transformação. Tá? Repare esse gráfico aqui. O que ele demonstra para a gente? A taxa de crescimento da produção mundial total, desde a antiguidade até 2100. Aí você fala, como assim 2100, professor? Calma, é uma previsão. Tá? Desde aqui de 2012, esse gráfico foi tirado da obra do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Tá? Ele é de 2014, então a previsão já começa aqui, ó, no ano de 2012, tá? Para cá. Mas vamos voltar no que importa pra gente, que é o período anterior aqui, tá? Esse período anterior. Repare o seguinte, durante milênios, aqui, ó, até 1700, a taxa de crescimento da produção mundial não chegava nem a 0,5%. Tá? Entre os anos de 1700 a 1820, que pega praticamente a primeira fase da Revolução Industrial, repare que já tem um salto aqui significativo, tá? Para 0,5 ponto, 0,5% a taxa de crescimento da produção total no mundo. Agora, o período aqui, que é ainda um pouco a primeira fase da Revolução Industrial e a segunda fase da Revolução Industrial, 1820 a 1913, nós temos mais de 1,5% a taxa de crescimento da produção mundial. No período de guerras, aí você tem uma... Repare, cresceu menos, né? Ó, aqui, ó, cresceu menos, mas ainda continua em patamares chegando a quase 2% a taxa de crescimento mundial. Nesse período de 1913 a 1950, praticamente o período das guerras, né? Essa taxa de crescimento aqui, comparado ao que foi durante milênios, é um absurdo, gente. É uma grande transformação mesmo, vai mudar completamente a forma da gente viver. E o período, que é muito conhecido também como os 30 Dourados, que vai entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 1980, né? Você vai ter uma taxa de crescimento
jamais vista e provavelmente não vai ser vista novamente, tá? Que vai, aqui no caso, no gráfico, ele está basicamente cercando os anos de 1950 a 1990, tá? Então, nesse período aqui, a taxa de crescimento a 4% ao ano, 4% ao todo, tá? Da taxa de crescimento da produção mundial. Esses números aqui, já entre 1990 e 2012, já tem uma queda nos números, tá? Baixa para 3,5 a taxa de crescimento da produção mundial. E a previsão naquela época, né, em 2014, era que você tivesse um pequeno crescimento ainda, porque isso aqui incorpora a crise de 2008 e depois uma grande queda, que era a expectativa por causa de vários fatores, né, demográficos, de capacidade produtiva e tudo mais, tá? Talvez hoje já esteja até menor essa progressão, ok? Mas, de qualquer forma, isso demonstra para a gente a grande transformação que a Revolução Industrial colocou para o mundo inteiro, esse gráfico. Então, você tem que ter na cabeça isso. Mudou completamente a forma da gente produzir os nossos viveres e a forma como a gente vive graças a isso. No quadro, eu mostro para você duas imagens que demonstram essa transformação. Você tinha lá cidades pequenas, tá? Onde a economia era simplesmente artesanal, muito de subsistência, com campo bem próximo ali para a produção, e depois você passa, isso aqui é uma maquete, né, uma reprodução das cidades medievais, depois você passa para a Revolução Industrial com cidades com grande indústria, tá? E aqui é interessante os barcos que demonstram a necessidade da produção para venda no mercado. Então é uma produção completamente diferente, é um estilo de vida completamente diferente, tá? Quais foram as condições de possibilidade para o pioneirismo inglês? Porque a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra, tá? Ela começa na Inglaterra, essa transformação. E por que acontece isso na Inglaterra? Primeiro, você já sabe, foi a Revolução Inglesa, a política econômica capitalista. Pequena burguesia, pequena nobreza que já tinham valores econômicos capitalistas, né? Aquela fala do Adam Smith, o empreendedor ele gasta o seu dinheiro para trazer mais dinheiro de volta, né? O cavaleiro, o nobre, gasta o dinheiro para mostrar o seu poder, nem espera que volte o dinheiro, tá? Então, essa política econômica capitalista que se implementa na Inglaterra depois da Revolução Inglesa vai ser fundamental para a Revolução Industrial acontecer na Inglaterra. O acúmulo de capital, que também provém dessa mentalidade capitalista, que era acumular, fazer de tudo para deixar capitais dentro da Inglaterra e não perder esses capitais, tá? Principalmente controlando os fluxos comerciais, foi um modelo mais efetivo do mercantilismo, né? Trazer os capitais para dentro da Inglaterra por meio do controle dos fluxos comerciais, tá? Não através do ouro, por exemplo, como a Espanha e Portugal fez, né? Extraindo ouro, perdia todo o ouro e aí não adiantava mais nada, tá? Disponibilidade de mão de obra barata, principalmente por causa dos cercamentos no campo, que expulsavam as pessoas e elas precisavam agora arranjar emprego para poder comprar os seus viveres, né? A disponibilidade de fontes energéticas, a Inglaterra é rica em carvão, que foi o primeiro fonte energética da Revolução Industrial, e também os metais, né? Que eram fundamentais também para máquinas e para outras construções. A Inglaterra é rica nisso. O incentivo à ciência e tecnologia, que ocorreu na Inglaterra, principalmente com o iluminismo e a revolução científica. Esse modelo, claro, todos esses fatores aqui vão acabar se espalhando por alguns lugares do mundo, não todos. Expandiu para a França, Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão, tá? Até ali o início do século XX. Avançando aqui, eu trago as duas primeiras fases da Revolução Industrial, que acontecem no final da época moderna e início da época contemporânea. A primeira etapa ou fase da Revolução Industrial, você vai ter o uso intensivo de mão de obra, vai ter muito emprego, tá? De certa forma, comparado a momentos anteriores, obviamente, e posteriores, tá? Você vai ter, o que significa que são bons empregos, tá? São empregos maravilhosos. Qualidade de vida não era melhor. Energia a vapor, o carvão, para mover algumas máquinas que começaram a ser implantadas. O algodão e a indústria têxtil vão ser fundamentais, matéria-prima e a principal indústria. Avançando um pouco, a segunda etapa da Revolução Industrial, que vai de 1860 a 1940, ou seja, o final
até o meio da Segunda Guerra Mundial, até o meio da Segunda Guerra Mundial, você vai ter o uso intensivo de máquinas, tá? Não tanto de mão de obra. Você vai ter o uso de fontes energéticas como o petróleo e a eletricidade, e a matéria-prima fundamental era o aço. E a principal indústria, a indústria automobilística. Tá? Então aqui são alguns elementos básicos aí da Revolução Industrial que começa na Inglaterra, que vai fazer uma transformação no mundo inteiro. Trabalho infantil. Como eu observei anteriormente, a primeira fase da Revolução Industrial, ela vai empregar muito, ela vai demandar muita mão de obra porque tinham poucas máquinas ainda. Mas isso não significa que essa mão de obra era uma mão de obra qualificada, com bons salários, etc. Não. A primeira fase foi uma fase bastante difícil para boa parte dos trabalhadores. Tá? E no caso aqui, eu quero destacar a questão do trabalho infantil. No quadro, eu trago a nossa situação problema. Quais eram as condições de trabalho na Revolução Industrial? Isso aqui é o trecho de um depoimento dado à Justiça da Inglaterra em 1849. Tá? Esse depoimento é de John Birley, falando da sua vida, da sua infância na fábrica. Repare aqui comigo, acompanhe comigo a leitura. Nosso turno era das 5 da manhã até 9 ou 10 da noite. A jornada de trabalho. Né? E no sábado até às 11 e frequentemente até às 12 horas da noite. Ou seja, no sábado era mais tempo ainda. E ainda nos faziam vir no domingo para limpar a maquinaria. Não tinha dia de folga. Nós chegávamos à fábrica às 5 horas da manhã e trabalhávamos até aproximadamente às 8 ou 9 horas da manhã, quando nos traziam o nosso café da manhã, que consistia em migal de aveia com bolo e cebolas para dar mais sabor à comida. Esse é um de milhares de depoimentos de crianças, de como era a vida de uma criança nesse período. Tá? O trabalho de altas horas, pouco salário, pouca comida. Muitas vezes eles se feriam porque as máquinas eram complicadíssimas de mexer. Tá? Esse aqui é o caso das crianças que trabalhavam com carvão em minas. Né? A situação dessas crianças. Aqui, avançando mais um ponto, a gente já tem em 1900, aqui no caso dos Estados Unidos, Missouri, né? O movimento anti-trabalho infantil. Tá? Porque já se percebia que aquilo ali não tinha condições. Além de impossibilitar o desenvolvimento, a qualificação da mão de obra, né? E além disso, tirar o trabalho de muitas pessoas, de adultos, esse trabalho, e pagar muito menos, o trabalho infantil não iria funcionar. Então já havia essas reivindicações. Avançando aqui para a nossa resolução, no contexto da Revolução Industrial, é preciso considerar a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida, os direitos sociais. Veja, durante a Revolução Industrial, não havia ideia de direitos sociais, como a gente tem hoje. Por exemplo, direito social da criança, a educação, ao lúdico, a brincar, se divertir, ter tempo, comer bem, por exemplo. Não tinha esses tipos de direitos sociais naquela época. Se você pegar os dados brutos, como eu mostrei para você naquele gráfico do aumento da produção, o padrão de vida de parte dos trabalhadores cresceu, tinha mais produtos para serem comprados, mais riqueza sendo produzida durante a Revolução Industrial. Mas a qualidade de vida, a forma como eles viveram, não melhorou, porque eles não tinham muitos direitos. As crianças, principalmente. Tá? As crianças e as mulheres sofriam demais. Então, é preciso pensar essas questões também na hora da gente discutir a Revolução Industrial e como ela se deu. Interação. Uma questão que eu coloco para vocês então agora. Como estão as condições de trabalho na atualidade? Hoje em dia, será que ainda é como era nesse momento das fábricas? Melhorou, piorou? O que você acha sobre isso? Pensa um pouquinho e eu já volto.
Voltei. E aí, pensou? Como são as condições de trabalho hoje em dia comparado ao início da Revolução Industrial? Bom, você deve ter percebido que melhorou bastante, né? No caso das crianças, na maior parte dos países do mundo, é proibido o trabalho infantil. As crianças têm que se dedicar à educação, à diversão, a uma boa nutrição. Eles têm o direito disso, né? E a partir dos 14 anos pode começar a ser um aprendiz e tudo mais, aqui no Brasil, no caso, né? Mas trabalho integral só depois dos 18 anos. Veja, os trabalhadores têm vários direitos. Isso tudo foi gradativamente sendo implementado durante vários conflitos e diálogos também ao longo do século XVIII, século XIX principalmente, e século XX, que vai se instituir os direitos humanos, junto com vários outros direitos que foram instituídos graças a movimentos sociais, movimentos populares, movimentos operários diversos, lutando para garantir um mínimo de condições de vida, por exemplo, de horas trabalhadas muito diferentes das 14 horas ou até 18 horas que chegavam às primeiras jornadas de trabalho durante a Revolução Industrial. Certo? Então, é um processo lento, não só a Revolução Industrial, ela cria uma ruptura, mas ela continua, de certa forma, até os dias de hoje, mas também as transformações na forma como nós trabalhamos também vai sofrer mudanças ao longo do tempo, comparado ao início da Revolução. Revolução Industrial. Processos e efeitos. Vejamos alguns processos agora que organizaram a produção, como que as pessoas trabalhavam, o que efetivamente mudou no detalhe durante a Revolução Industrial, além das grandes coisas, né, que a gente consegue observar por gráficos, como a taxa de crescimento da produção. Vamos ver no detalhe o que mudou durante a Revolução Industrial, tá? E quais são os efeitos no trabalho. No quadro eu trago para você, então, os tipos de produção, o que acontecia antes e como ela foi se desenvolvendo ao longo da Revolução Industrial. Primeiro, a produção artesanal, tá? Que era do período moderno, período medieval. O controle total da produção pelo produtor ou trabalhador. Então você pega o exemplo, que eu gosto, que é simples, né, do sapateiro. O sapateiro, boa parte do período moderno, período medieval, era uma pessoa que tinha com o controle do capital. O que é o capital nesse sentido, professor, de um sapateiro? Ele produzia ou adquiria com muita facilidade diretamente a matéria-prima, o couro, a madeira para fazer o sapato, né, que as solas muitas vezes eram de madeira ou de algum outro material parecido, couro, endurecido, etc. Ele tinha as ferramentas para a produção do sapato, ele sabia todos os processos de produção do sapato, o trabalhador, né, o artesão, e ele mesmo vendia esse sapato. Tá? Ou seja, ele controlava todo o processo de produção, o trabalhador, desde a aquisição da matéria-prima até a venda final. Tá? Isso é o modelo artesanal. Era baixa a produção, isso era um contraponto. Ele tinha baixa produção, o modelo artesanal, comparado ao que se tem depois. O que é depois? No quadro, a gente vê. A manufatura em primeiro lugar, que está ali antes mesmo da Revolução Industrial, lentamente crescendo, e a marca do início da Revolução Industrial, a manufatura. Controle parcial da produção pelo produtor e o assalariamento. Tá? Vai começar a acontecer, os empreendedores, né? A burguesia comercial, por exemplo, ela vai começar a organizar, seja pelo modelo em que ela ia em determinados lugares, né, e pegar put-out system, como se chamava isso, né? O empreendedor ia lá, comprava a matéria-prima numa fazenda, né, comprava couro, aí levava lá para um grupo de artesão, entregava aquela matéria-prima e falava, te pago tanto para você me entregar o sapato aqui. E depois ele pegava aquilo lá de volta e saía vendendo pelo valor dele. Repare, o trabalhador ele vai começar a perder o controle do processo de produção. Ele vai fazer uma etapa. Ele não sabe de onde vem a matéria-prima, não sabe para onde vai. Posteriormente, vai começar as manufaturas mesmo. Né? Que é o quê? É esse empreendedor, em vez de ficar indo de um lugar ao outro, ele aluga, compra um estabelecimento, põe todas as ferramentas ali necessárias, contrata as pessoas para trabalhar ali e vai explicando para elas como que ela tem que fazer. Aqui o controle, nessa manufatura, o trabalhador já perde completamente o controle da produção. Não sabe como fazer todo o sapato, não sabe de onde vem a matéria-prima, não sabe para quem vai vender, como que vai vender, não controla mais nada.
a produtividade já aumentou muito nesse processo. Tá? E, finalmente, o último modelo, que é a marca final da Revolução Industrial, que eu trago para você no quadro, que é o fabril, né, o tipo de produção fabril ou industrial. O uso intensivo de máquinas, o produtor não tem controle da produção. Tá? O uso de máquinas mais caras, difíceis de adquirir, vai tirar o controle por vários motivos. Um deles é porque o empreendedor, o patrão, vai precisar de menos trabalhadores, então vai poder demitir uma parte, porque a máquina vai fazer esse serviço. E, além disso, a máquina dita a velocidade da produção. Ela organiza a velocidade da produção. Tá? E quem tem capital para comprar as máquinas são só os patrões. Não vai ter como um trabalhador comprar. Então, você vê esse processo. E aí, a produção aumenta muito, muito mesmo. É aquele grande salto que a gente vê no gráfico da grande transformação. Avançando um ponto no quadro, eu trago para você a questão do processo disciplinar. Porque não é fácil você colocar os trabalhadores que tinham esse controle total, grande controle sobre a produção, no período medieval moderno, nesse novo modelo. Tá? Então, há um processo disciplinar. Primeiro, a organização do tempo. O tempo para entrar na fábrica, o tempo para sair, o tempo de descanso, o tempo é todo cronometrado, usando o relógio, que agora finalmente ele surgiu antes do Renascimento, mas é finalmente agora que o relógio vai ser aplicado socialmente para organizar a produção. O espaço é todo organizado. Repara aqui nessa imagem, cada trabalhador tem o seu lugarzinho para ficar na produção. Os corpos serão organizados. Cada trabalhador sabe qual que é o movimento preciso que ele tem que fazer para produzir. Tá? Então, aqui você disciplina, você controla até o movimento dos corpos dos trabalhadores para aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo, você também faz um sistema de normas, né? Que organiza tudo isso daqui, né? O horário de entrar, o horário de sair, o que fazer, quanto produzir, quanto é o mínimo que tem que se produzir, as normas do trabalho. E aí você pode, a partir dessas normas, fazer um exame para saber quais trabalhadores estão fazendo certo e quais estão fazendo errado. Tudo isso vai surgindo no processo da Revolução Industrial. Sem isso não haveria Revolução Industrial. E você tem, finalmente, as sanções. Né? Os patrões ou os empregados, para fazer esse tipo de exame, né, eles podem dar sanções. As sanções podem ser tanto multas, demissões ou benefícios para os trabalhadores que se encaixam perfeitamente na norma. Você vai ter dois grandes modelos iniciais de tudo isso daqui. O Taylorismo, que, digamos, é a ciência da fábrica, de organizar esses corpos adequadamente, para que eles produzam bem. E depois o Fordismo, que vai aumentar muito a produção em massa. O Taylorismo não focava tanto na produção em massa, focava na cientificação da fábrica, né, na criação de normas, no exame, nas sanções, no controle do tempo, do espaço, dos corpos. Mas o Fordismo vai introduzir as grandes máquinas e a produção em massa, que vai levar, por exemplo, a grande fama do Ford T, né, aquele carro que até os trabalhadores eram capazes de comprar porque a produção aumentou demais com essa produção em massa. Finalmente, quais são as implicações disso? A sociedade de classes, né? Criação definitiva da sociedade de classes, aqueles patrões que detinham capital. O que é capital? Os meios de produção, né? Terra, dinheiro, fábricas, maquinaria, etc. E os trabalhadores, aqueles que tinham que vender o seu trabalho para ter os seus viveres. Surge um movimento operário para reivindicar direitos. Tá? E a vida disciplinar se espalha não só na fábrica, tá, gente? Ela está presente em todo lugar. A vida disciplinar, inclusive, está presente aqui, nesse momento, ou em qualquer sala de aula, né? Que os corpos dos alunos estão todos organizados em determinados espaços, tá? Que tem a separação legal e funcional de professor e aluno. Ela está nos hospitais, ela está no exército, ela está em todos os lugares da nossa vida. O controle do espaço, do tempo, do controle dos corpos, de como fazer determinadas coisas, está em todos os lugares. E você vai ter as normas de ação, que vão dizer o tempo, o espaço, como se organiza o tempo, o espaço e os corpos. Você vai ter exame, né, provas, por exemplo, no caso das escolas. Você vai ter sanções, né? Foi bem na prova, vai para o próximo ano. Prova na disciplina. Não foi, faz de novo. Então vai ter toda a vida disciplinar que vai criar a fábrica, sem ela não existiria, ela está em todos os lugares, não está só na fábrica. Tá? E é fundamental no processo da Revolução Industrial.
Revolução Francesa, condições e etapas. Para acabar a época moderna e instituir o que nós chamamos de época contemporânea na Europa, e tudo isso acaba se espalhando de certa forma para todo o mundo, você vai ter a Revolução Industrial, que vai mudar a forma como nós produzimos os nossos viveres. É uma revolução fundamentalmente econômica. Ao lado dela, você vai ter a Revolução Francesa, que vai mudar a forma como nós organizamos o governo dos outros, o governo de todos nós. Tá? E essa revolução é a Revolução Francesa. Tá? E o que a gente tem que ver agora, quais são as condições de possibilidade e as etapas principais da Revolução Francesa. No quadro, eu trago para você aí o resumo dessas condições de possibilidade. Tá? Primeira questão, a crise fiscal que acontecia na França no final do século XVIII. Lembrando que geralmente a gente data o início da Revolução Francesa como 1789. Mas já havia algumas pequenas confusões anteriores que eu já explico para você. Mas a data inicial é 1789, da Revolução Francesa. A crise fiscal, né? O que é isso? Guerras e privilégios. A França, nesse momento, o Estado francês gastava muito dinheiro com guerras, muitas que eles perdiam, ou influência em outras guerras. Né? A briga entre França e Inglaterra já vem de algum tempo, no final do século XVII, você teve a Guerra de 9 Anos, que ali marcou muito fortemente essa separação entre França e Inglaterra como grandes polos em conflito. Mas tem várias outras guerras que a França e a Inglaterra sempre se enfrentam ao longo de todo o período moderno. E antes, logo antes, não se esqueça, em 1776, alguns processos já começando em 1775, a gente teve a Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Tá? E sabe quem se meteu nessa independência? Os franceses, tá? Para tentar ferir a Inglaterra. Os franceses vão lá e se metem nessa revolução, na Revolução Americana, financiam a Revolução Americana. Foram eles que, por exemplo, doaram a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos, tá? Posteriormente, mas de qualquer forma eles já se envolvem na guerra de independência, financiando para provocar a Inglaterra. E isso custou muito caro. Tá? E além dessas questões das guerras, das ações políticas externas, o Estado francês gastava muito internamente, com o privilégio principalmente da corte, daqueles nobres que ficavam em volta do rei, com cargos ou pensões, tá? Daquela sociedade de corte, que era todo mundo chique, sofisticado, para dizer que era melhor que os outros, e que, para dizer então por isso, que por serem melhores, eles podiam governar. Tá? Isso tudo gerou crises fiscais, ou seja, necessidade de cobrança de mais impostos, que vai desencadear a segunda crise que eu trago para você no quadro, que é a questão da crise, na verdade, mais uma antes da crise final, que é a crise política. Tá? Mas vamos aqui, na crise de abastecimento. Os anos anteriores à Revolução Francesa, 1789, ali, a década inteira de 1770, houve vários problemas de abastecimento na França por causa de crises climáticas. A produção agrícola caiu bastante. Então você vai ter problemas sérios de fome, de miséria, uma ampliação muito grande da desigualdade social entre os franceses nesse período por causa de questões de produção, tá? Envolvendo tragédias e problemas climáticos. Tá? Outra questão fundamental, que tem a ver com a cultura, é o iluminismo e a crise cultural da sociedade estamental. Aquela sociedade com a nobreza e o clero com privilégios, tá, vai ser duramente criticada pelos iluministas, né? Porque era preciso mudar, era preciso aperfeiçoar isso ali, aperfeiçoar o sistema de governo, né? Por exemplo, Montesquieu com a divisão do poder, Voltaire com a liberdade de expressão, Rousseau com a participação da população no governo, entre outros. Mas isso também se espalhou para a cultura popular. Veja bem esse panfleto aqui, invertendo a sociedade estamental, não é de classes. O plebeu agora estaria o quê? Cavalgando o nobre e o clero. É ele que tem que ter o poder agora. A majestade, a divinização que se colocava nesse grupo social, que ajudava a garantir
né, que eles governassem, está caindo por terra pela população mesmo. Ninguém acredita mais nisso. Essa é a crise cultural, influenciada pela crise de abastecimento, influenciada pela crise fiscal, tá? Que as duas aqui, fatores econômicos, que o fator cultural, finalmente o fator político, a crise política. Eu comentei em outro momento para você que a França, se você compara com a Inglaterra, a França ela vai ter efetivamente, no máximo, no limite que dá para ter na realidade, né, uma monarquia absoluta. O rei concentra muito poder. Tá? Ele toma as decisões de como governar, como movimentar o aparelho de Estado, e os seus funcionários, que falam diretamente com ele, agem. A Inglaterra não vai ter isso desde as revoluções das guerras civis do século XVII. Já não tinha muito antes, o rei no parlamento dos Tudors. Depois da Revolução Gloriosa de 1680, o rei tem que pedir autorização para o parlamento para agir. Tá? A França, ela até tinha parlamento, que eram os Estados Gerais. Ela reunia representantes do clero, representantes dos nobres, representantes dos plebeus, os 3 estados, né? Estados Gerais. E aí eles votavam em determinadas decisões do rei. Só que para você ter uma ideia, antes do início da Revolução Francesa, fazia mais de 100 anos que os Estados Gerais não eram chamados. O rei governava sozinho praticamente. Em meio a essa crise toda, o rei foi obrigado a convocar os Estados Gerais, representantes dos plebeus, representantes do clero, representantes dos nobres. E ele precisava reorganizar a França ali e exigia mais impostos para conseguir solucionar os problemas da França. A nobreza e o clero sempre votavam juntos, né, porque eram os interesses iguais, e jogava a bomba para os plebeus. E aí sim vem a crise política, os plebeus se revoltam, se organizam, e aí começa o processo da Revolução Francesa, que não é inicialmente muito radical. E eu consigo explicar isso a partir desse esqueminha que eu fiz no quadro para você. Tá? Por que ela não era muito radical? Porque, inicialmente, o que se pretendia quando os plebeus falaram, olha, não, essas decisões que estão sendo tomadas nos Estados Gerais e o que o rei quer para reorganizar as finanças da França não são aceitas. A gente vai criar efetivamente um parlamento, ou Assembleia Nacional, tá? Onde a representação vai ficar mais igual, vai ficar mais igualitária. Tá? Porque antes era um voto para cada estado, nobreza e a burguesia, a nobreza e o clero eram 2 estados, tinham juntos 2 votos, mas representavam 3% da população francesa. Tá? 97% da população francesa tinha um voto só. Então falou, acabou esse negócio, vamos deixar isso aqui mais parecido. E o rei vai ter que pedir autorização para a gente. Eles criam a Assembleia Nacional para tentar criar efetivamente uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei tem que seguir leis e tem que seguir o parlamento. Modelo muito semelhante ao da Inglaterra já nesse momento, tá? Repare, não é revolucionário isso. O rei continua no poder, ele continua sendo executivo. Ele só tem que pegar a autorização do parlamento, tá? Que não teria nem sufrágio universal. O sufrágio era para alguns que tinham posses, e homens só, adultos. Isso aqui durou de 1789 a 1792. Quando eles perceberam que o rei, inclusive tem a tentativa de fuga para a Áustria, né? Porque a rainha era austríaca, né? E tentativa de juntar um exército monárquico para reconquistar, para acabar com a Revolução. E aí a Revolução escala. Num primeiro momento para a Convenção Nacional, né? O início da Convenção Nacional com a retirada do poder do rei, a execução de todos os membros da família real, e ela vai durar de 1792 a 1795. Quem vai estar liderando esse momento são os jacobinos, com muitas focados em políticas públicas para as massas, para a pequena burguesia e para as massas, reforma agrária, tabelamento de preços de comida e de imóveis, tá? Educação para todos, etc. Depois a gente vai ter o período do Diretório, de 1795 para 1799, porque o período da Convenção Nacional escala para muitas mortes, para muitas execuções, e aí se reúne a monarquia e parte da alta nobreza e parte da população e derrubam os jacobinos, tá? E entram no poder os girondinos,
que vão acabar com a reforma, vão reduzir a possibilidade de votos, vão acabar com a reforma agrária, vão acabar com o tabelamento de preços, por exemplo, para atender interesses de outros grupos sociais. Isso não dá muito certo, começa então a Era Napoleônica, que vai de 1799 até 1815, mas aí já é uma discussão para a história contemporânea. Tá? Não vou avançar aqui. Mas aqui a gente tem então um panorama geral do processo da Revolução Francesa, de por que ela começa e das etapas básicas aí da Revolução Francesa. Revolução Francesa, política e historiografia. A Revolução Francesa, você vai ver que é difícil fazer um resumo sobre ela, porque você vai ter várias perspectivas de análise da Revolução Francesa, por causa das grandes implicações políticas que ela teve muitas implicações políticas, e também por causa das vertentes historiográficas de análise da Revolução Francesa. Já logo quando ela acontece, e alguns anos ali do século XIX, você já vai ter grandes historiadores, como primeiro, logo quando ela está acontecendo, Edmund Burke e Tocqueville, depois, analisando a Revolução Francesa. E fazendo interpretações sobre o processo histórico, que vão ter vários outros autores posteriormente. Então tem várias perspectivas dela. Então é até difícil fazer um grande resumão disso. O que eu quero demonstrar para você agora, então, é um pouquinho das implicações políticas da Revolução Francesa e também algumas dessas perspectivas de análise da Revolução Francesa. No quadro, eu trago para você, então, a grande questão que a Revolução Francesa incorpora ao debate político. Se a Revolução Industrial ela efetiva a criação de dois grandes grupos, os trabalhadores que vendem o seu trabalho em troca de um salário para comprar os seus deveres, e os burgueses, os donos do capital, que têm o capital e contrata o assalariado para produzir mais capital, para ter lucro no seu trabalho, a Revolução Francesa ela vai institucionalizar politicamente essa divisão, lentamente, e da seguinte forma. Tá? Primeiro, aqui a gente tem uma imagem da época, de como que era o espaço onde acontecia a Convenção Nacional. Nesse espaço aqui você vai ter, em linhas gerais, 3 grandes grupos. Tá? Aqui nesse gráfico aqui, que tá em francês, você vai ter os Montagnards, os Marais e os Girondins. Tá? No período da Convenção Nacional, repare que os Montagnards são 200. Isso aqui são os jacobinos, ou as montanhas, liderados pelo Robespierre. Repare que eles ficam do lado esquerdo da Assembleia, da Convenção Nacional, como era chamado. Ao centro, principalmente, ficavam os Marais. Traduzindo de forma... à esquerda, então, ficariam aqueles, os Montagnards jacobinos. Essas posições são as posições políticas atuais. Uma parte considerável dos deputados, dos parlamentares, eles eram do que hoje se chamaria centro, tá? E eles flutuariam de acordo com as condições históricas e determinados contextos, tá? Pejorativamente chamado, é o centro político, mas pejorativamente chamado na época de... falhou a memória agora. Não seria Planalto, seria um lugar de mangue, inundado. Pântano, desculpe, lembrei, pântano. Seria o pantanoso, a região pantanosa. Hoje em dia, traduzindo, seria aquilo que se chama de centrão. Então, era pejorativamente chamado por alguns de pântano. Os girondinos, aqui à direita, seriam aqueles que representariam a alta burguesia, que representariam os grandes proprietários de fábricas, os grandes controladores de fluxos de comércio, os banqueiros e também a nobreza ainda, a grande nobreza que tinha muitas terras, etc. E os jacobinos representariam a pequena burguesia, o padeiro, o trabalhador em geral, o dono da padaria, o pequeno trabalhador, o pequeno empresário. Isso criou uma marca, que existe até os dias de hoje. Repare, eu não estou nem discutindo se isso é efetivo ou se não é, se essas divisões
elas se efetivam na realidade e há essas intenções na realidade. Não vou entrar nem nessa discussão. A questão é que a Revolução Francesa institui essa divisão na política. Ela cria essa marca na política por causa da disposição desses grupos dentro da Assembleia, esquerda e direita e o centro. Tá? As interpretações agora, passando para a questão historiográfica, eu trago no quadro para você 3 perspectivas historiográficas de análise da Revolução Francesa. A primeira, considerada liberal ou também, de certa forma, conservadora, ela vai dizer o seguinte: o período da convenção, da monarquia constitucional, da busca de criar uma Assembleia Nacional para ajudar, para controlar o rei no governo, período que vai de 1789 a 1792, ou seja, não uma grande revolução, é o parlamento ajudando o rei a governar, de acordo com as leis que ele cria, tá? Seria para esses liberais o modelo ideal. Aquele momento da revolução, ok, beleza, tá? Preciso constituir um parlamento, tá? Mas a partir dali você vai ter uma radicalização que vai destruir a Revolução Francesa. Primeiro com terror, foi consequência das circunstâncias da Revolução, da forma como o rei reagiu, da situação de carência da população. O terror, que é o período dominado pelos jacobinos, que radicalizam a Revolução Francesa segundo os liberais, né? E efetivamente com muitas execuções, o Robespierre. Tá? A luta contra a restauração. Depois, né? E depois ela vai... o ponto fundamental é lutar contra a restauração, contra aquele modelo inicial, tá? Para ter o quê? Na verdade, um controle parlamentar do governo. É isso que os liberais defendem, por isso que eles acreditam que esse modelo inicial aqui foi fundamental. Depois ela descambou e houve a necessidade da luta contra a restauração, que continuou sendo tentada durante todo o século XIX na França e na Europa como um todo, tá? O modelo marxista, que vai falar que a Revolução Francesa foi a Revolução Burguesa clássica, que vai instituir no mundo moderno a divisão que já era social, né, de burguesia e trabalhador, vendedor de trabalho e proprietário do capital. Vai institucionalizar na política as regras e os valores burgueses e na política também os grupos políticos relacionados aos trabalhadores e relacionados à burguesia. É uma etapa da luta de classes. Foi um momento, uma das várias etapas do processo de luta de classes, que futuramente, segundo essa vertente marxista, principalmente a mais tradicional, né, que vai descambar posteriormente no comunismo. Tá? Finalmente, a nova história, né, marcada principalmente pelo François Furet, entre outros historiadores franceses, né, que vai defender a ideia de que ali naquele momento você tinha a sociedade civil contra o Estado. Tá? A perda de controle das massas, uma política revolucionária e a política de interesses. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Na verdade, não foi uma revolução contra a nobreza, contra o clero. Foi o clero e a nobreza também foi contra aquele modelo de Estado. Eles se levantaram todos contra aquele modelo de Estado. Tá? E aí a massa, perde-se o controle da massa, descamba para uma revolução mais radical, o terror, e depois tem que vir o Napoleão para resolver a situação, cria-se uma ditadura, né, quase uma monarquia novamente, e finalmente o que acaba sendo constituído é uma divisão de uma revolução política, da política de revolucionária ou da política de interesses. A política revolucionária é uma ideia de que na política você faz uma revolução para instituir um modelo correto. Tá? Havia essa mentalidade na Revolução Francesa, havia na Revolução Americana, existe até hoje, que você tem que fazer a ruptura e impor uma política definitiva que resolve todos os problemas. E há a política dos interesses, tá? Que, segundo essa nova historiografia, foi o que se tentou inicialmente se colocar alguns grupos tentaram instituir na França e que, de certa forma,
vigora hoje nas democracias sadias. Que é o quê? A percepção óbvia de que cada grupo social tem um interesse. Todos nós temos interesses. Né? E a política é o espaço não violento para resolver os confrontos de interesse. Então você cria os partidos, cria os sindicatos, tem as regras gerais de ação, e aí os grupos agem ali dentro de forma formal, de forma legal, pelo diálogo, pelo debate, e tomam determinadas regras de gestão da sociedade. Às vezes vai mais para um lado, às vezes vai mais para o outro. Entende? Então, é adotar a ideia da política como uma disputa de interesses natural e que tem que ser formalizada para evitar a agressão física, para evitar a exploração excessiva de várias outras pessoas. Certo? Então, há todas essas perspectivas historiográficas e desdobramentos políticos da Revolução Francesa até os dias de hoje. Direitos humanos. Direitos humanos foi um dos principais desdobramentos políticos da Revolução Francesa. Né? E ele está